E aí passamos agora o bastão para o nosso irmão Sandro, para que ele possa conduzir ou nos conduzir. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Eu que agradeço, meu amigo Edson, as gentis palavras. É com grande satisfação que, por intermédio, como você bem disse, do professor Jorge Lírio, estamos aqui pela primeira vez nessa instituição que realiza esse belo trabalho de divulgação da doutrina, de socorro, de orientação baseada no Evangelho de Jesus a todos nós necessitados do caminho. Este trabalho nobre que tomei conhecimento foi completado no último domingo, 2 anos de atividade ininterrupta, neste período, sobretudo, pandêmico, em que todos nós tanto necessitamos de momentos e instituições e portas abertas como esta. Aproveito então a oportunidade para parabenizar e agradecer por essa oportunidade a todos vocês, trabalhadores, colaboradores dessa casa, nos dois planos da vida, por essa oportunidade de troca de experiência e de aprendizado. A nós nos coube a tarefa de discorrer sobre o capítulo do livro Fonte Viva, livro que faz parte de uma série de importantes obras de Emmanuel, que traz como Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, enfim, muitas orientações em diversos aspectos e diversos temas. O que iremos refletir hoje é Sirvamos, que está lá no livro Fonte Viva, que traz a temática substancialmente em seu texto do trabalho. Mas não esse trabalho que podemos assim dizer laboral, aquele trabalho unicamente laboral, da contraprestação salarial, mas a visão do trabalho de uma forma nobre, engrandecedora para a alma e, ao mesmo tempo, uma maneira de nos unir àquilo que a vida maior projeta para todos nós. Nos mostrando no texto, Emmanuel, o trabalho e a maneira como devemos lidar com ele, com a gratidão, com o agradecimento, buscando sermos úteis, dedicados, esforçados para que o retorno e a resposta das nossas ações no decorrer da nossa caminhada seja, sejam as melhores possíveis. Portanto, em se tratando deste tema e abordando tudo que Emmanuel traz nesse aspecto que citamos, atrelamos também, não menos importante, mas extremamente significativo que assim venhamos a trazer, a lei do trabalho que encontramos no Livro dos Espíritos. Porque unindo os dois aspectos, o texto de Emmanuel do livro Fonte Viva, ao que encontramos de orientações na codificação concernente à lei do trabalho, entendemos que simbolize o direcionamento mais apropriado para nos conduzir na compreensão da nossa finalidade aqui no planeta. Sendo assim, nada mais apropriado do que exatamente refletirmos e observarmos aquilo que a própria lei do trabalho nos apresenta. Allan Kardec, ao nos abrir as portas da codificação, através do Livro dos Espíritos, recém-completados 65 anos, 165 anos, no último dia 18 de abril, ele então apresentou nessa obra a divisão em 4 partes: das causas primárias, do mundo espírita, as leis morais e das esperanças e consolações. Separou então essa terceira parte, as leis morais,
e estudou com afinco tais leis, em um total de 10, entre elas a lei do trabalho. Classificando-as todas como leis naturais, leis divinas, apresentando então tais leis como um direcionamento, um caminho para a busca da nossa perfeição moral, a direção do nosso progresso evolutivo. Progresso esse ao qual todos nós estamos destinados, estamos compromissados de alguma forma, uns mais avançados, outros menos, mas é o direcionamento ao qual todos nós estamos compromissados, na direção desse crescimento espiritual tão almejado. E o nosso crescimento espiritual passa necessariamente pela experiência do trabalho, nos mais diversos aspectos e nas mais diversas atividades com as quais ele se nos apresenta. O trabalho está, portanto, meus amigos, para o homem, para nós, muito anterior à própria civilização. Observando atentamente na natureza, perceberemos que tudo se movimenta. Tudo, portanto, trabalha. E é natural que assim seja. O princípio inteligente nos reinos da natureza, de certa forma, se movimenta, trabalha, ainda que seja de uma maneira instintiva. Assim percebemos nas plantas, nos animais, nos mais diversos reinos. Tudo trabalha. O homem da Idade da Pedra, por exemplo, ainda não havia aprendido sequer a linguagem falada, mas já tinha que buscar, pela caça, pela pesca, pela colheita de raízes, a sua sobrevivência. O trabalho, portanto, não como o conhecemos, mas como o esforço humano, já está presente antes mesmo da própria civilização. Ao longo da história da humanidade, nós encontraremos o homem escravizando o homem. E qual finalidade? A subjugação do mais fraco, a fim de que realize os trabalhos necessários ao sustento do mais forte. Mais tarde, na linha do tempo da história da humanidade, encontraremos, por exemplo, classes sociais mais ligadas a uma linhagem de nascimento, como a realeza, a nobreza, e outras classes sociais que não estariam ligadas a essa linhagem, consideradas ou denominadas de plebe. Vemos também o poder econômico de classes mais favorecidas no decorrer da história também da humanidade, subjugando trabalhadores em condições até mesmo subhumanas. Diversos exemplos poderíamos listar dentro dos cenários que já assistimos no decorrer da história. Alguns desses cenários, infelizmente, ainda constatamos em alguns momentos, até nos dias atuais, guardadas as devidas proporções estruturais e contextuais, mas assistimos. Recentemente tivemos notícias, por exemplo, de pessoas resgatadas de trabalhos domésticos em condições análogas à escravidão. E isso é presente ainda, infelizmente, de alguma forma. Mas também, felizmente, a evolução do planeta tem nos ajudado a renovar o modelo de vida e construir, ou melhor, reconstruir a nossa relação com o trabalho. Hoje podemos olhar ao nosso redor uma série de iniciativas protetivas, tanto no campo jurídico, legal, quanto no campo das instituições, das organizações, em defesa dos menos favorecidos, referente às relações de trabalho. Como também percebemos avanços no campo social de muitos profissionais que lidam com o voluntariado, profissionais liberais de diversas profissões, auxiliando socialmente, sejam médicos, psicólogos, educadores, enfim, trabalhando não com a contraprestação salarial, mas com uma dedicação a uma causa social para o bem comum.
é o avanço também do nosso comportamento humanitário. Portanto, é do trabalho, meus irmãos, realizado por todos nós e pela humanidade em todos os tempos, que o planeta, de forma paulatina, lentamente, vem agregando elementos necessários ao seu progresso. Consequência essa natural da evolução das sucessivas gerações. Entre tantas conquistas do trabalho ao longo dos séculos, nós vamos atingindo novos patamares de inteligência, de reconhecimento intelectual. Entretanto, muitas das vezes, esses novos patamares de inteligência e de avanço intelectual não são acompanhados na mesma proporção pelo avanço moral. Se ainda não alcançamos, então, no âmbito das relações de trabalho, os estágios mais humanitários, mais respeitosos entre as partes que compõem este cenário, é porque ainda o nosso estágio evolutivo, o estágio evolutivo ao qual nos encontramos, nos situa em sintonia com aquilo que ainda vivenciamos, com aquilo que ainda é necessário ao nosso adiantamento, para um melhor entendimento do que ainda precisamos atravessar. Entretanto, a responsabilização pelos nossos atos diante dessas relações de trabalho não nos será isenta. Arcaremos com aquilo que venhamos a praticar. Assim, então, assevera, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na parte terceira que citamos, lá na questão 684, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. E os amigos espirituais lhe respondem: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque assim fazendo, transgride a lei de Deus. Essa reflexão, meus irmãos, nos faz entender que, à medida que evoluímos, a sociedade também caminhará na busca dessa evolução. Portanto, enquanto formos no micro, tendenciosos apenas a atender ou buscar os nossos interesses, estas nossas ações irão refletir no macro, na sociedade em geral. Desta forma, aquele político corrupto ou aquele legislador que intenciona agradar os seus interesses ou aqueles aos quais ele representa, são, de certa forma, aquilo que nós também somos nas nossas pequenas ações. Quando nós queremos nos beneficiar, quando nós queremos levar vantagem disso ou daquilo, quando nós queremos privilegiar em detrimento de alguém que poderia estar em situação mais vantajosa, mas nós queremos dar aquele famoso jeitinho para poder conseguir algo, levar alguma vantagem. Então, essas pequenas ações refletem no macro, como citamos. E nós, neste momento, nos comportamos tal qual aqueles que nós tanto criticamos. Pequenos ilícitos, muitas vezes, cometemos e sequer sabemos, passam despercebidos aos nossos olhos, mas estão registrados na vida universal e comporão a nossa história pessoal. Portanto, as leis dos homens e as relações humanas de trabalho ainda refletem muito do que somos, do que nós somos internamente, do que nós praticamos, do que são nossas atitudes e nossas posturas, tanto na condição de empregadores ou de empregados. Essa reflexão, evidentemente, não nos impede de buscarmos melhorias, de buscarmos melhor qualidade de vida, de lutarmos pela aquisição de melhores garantias, dentro daquilo que o Estado democrático de direito e as instituições nos garantem. Valorizando, assim, a oportunidade da existência do trabalho e a condição de buscá-lo para a nossa própria melhora íntima,
com a devida valorização interior e também com o devido reconhecimento. Desta forma, após longos períodos de crescimento, a sociedade entendeu que o trabalho não é uma punição divina, como muito se pensou no decorrer da história da humanidade. Mas, ao invés de ser uma punição, é muito mais um recurso dos mais valiosos para a educação dos sentimentos. É um mecanismo eficaz para facultar o nosso melhor entendimento da vida e a melhor maneira de alcançar a plenitude. Portanto, não é uma punição, como se pensou durante muitos anos. Os nobres e a realeza não trabalhavam, mas os subalternos, a plebe, os serviam. Era visto como algo de sofrimento, de punição. A própria etimologia da palavra tripalium, do latim, onde em Roma um instrumento usado para torturas, gerando então a palavra trabalho. Então, o trabalho de qualquer espécie, particularmente aquele que nos faculta o nosso avanço ético-moral, é, sem dúvida alguma, uma lei universal, uma lei cósmica, que atinge a todos nós na criação. Jesus, certo momento, afirmou: meu Pai e eu ainda trabalhamos. Constata-se, então, o valor moral de um indivíduo, além de outras formas de constatar, mas constata-se também o valor moral de um indivíduo pela sua capacidade de trabalhar, pela forma como encara, se dedica e se mostra útil naquilo que representa para ele o trabalho. Mantendo-se assim ativo, atuante no cumprimento dos seus deveres, em contribuir em favor do progresso da comunidade onde ele participa, onde ele está inserido, ao tempo em que o trabalho também constitui uma verdadeira terapêutica preventiva contra os males, inclusive, do organismo, que afetam nossa saúde, tanto física quanto mental. Sobretudo nos dias atuais, quando atravessamos, todos aqui com certeza assim compartilham da mesma convicção, momentos tão difíceis neste campo de experiências emocionais, psicológicas, mentais, enfim. O trabalho, ser útil, estar atuando, ser alguém ativo, o que não quer dizer necessariamente que seja um trabalho remunerado, porque eu, mesmo passando pela experiência extremamente difícil para o ser humano na sociedade moderna, que é estar sem trabalhar, remuneradamente falando, mas ainda assim estar ativo e atuante na medida das nossas proporções e condições, é também uma terapêutica preventiva no sentido de estarmos bem emocionalmente, bem conosco mesmo. O cantor, compositor Raul Seixas, em uma das suas músicas, nos diz: não pense que a cabeça aguenta se você parar. Em uma única frase, resume muito do que estamos falando. O autor Frank Caprio, em sua obra Ajuda-te pela Psiquiatria, nos afirma que tal como o amor, o trabalho é medicinal, alivia os males da alma, nos diz o autor. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, conceitua trabalho como sendo uma ocupação em alguma obra ou algum ministério, termo por ela usado, exercício material ou intelectual, na direção do nosso crescimento espiritual. Portanto, material ou intelectual. É fato que dentro das nossas necessidades, na realidade do nosso mundo material, o trabalho é uma fonte de sobrevivência. É natural que assim o seja, para todos nós. Razão pela qual, dentro das nossas necessidades de capacitação e qualificação pessoal, vamos buscar aquilo que melhor se adeque à nossa condição, aquilo que nós estejamos mais preparados, melhor qualificados, aquilo que nós possamos desenvolver da melhor forma possível. É natural que assim busquemos.
Dessa forma, independente de qual seja, meus amigos, a nossa atividade, independente de qual seja o trabalho que realizamos, é trabalho. E, portanto, tem, além do valor pelo qual nós somos remunerados, o valor pelo que ele é, pelo que ele representa, como muito bem diz Emmanuel neste capítulo do livro Fonte Viva. A importância da representatividade do trabalho na vida de todos, da essência na vida de todos nós. A atividade produtiva para nós e para a sociedade mantém-nos ativos. Nos diz também Emmanuel no mesmo capítulo. Portanto, estejamos atentos à importância de como realizamos o nosso trabalho. Se somos agradecidos por ele, se reconhecemos a sua importância, se entendemos a proporcionalidade entre ele, o trabalho, e a nossa capacitação, a nossa qualificação, se já estamos dentro de uma faixa que podemos buscar algo mais avançado, ou se temos que entender que ainda é preciso nos preparar um pouco mais para dar um novo passo, para alcançar novas e melhores oportunidades. Mas enquanto não as alcançamos, que possamos, entretanto, valorizar aquilo ou aquele lugar onde estamos. Isso é muito bem retratado por Emmanuel neste capítulo, muito enfatizado. E Divaldo Franco nos diz, inclusive, compactuando com essa mesma abordagem, de que o que importa, palavras de Divaldo, não é a função, mas a conduta na função. Façamos, portanto, meus irmãos, o que de melhor pudermos no labor que nós abraçamos na vida, entendendo a lei universal da causa e efeito e os compromissos derivados de nossas experiências, de nossas dívidas e débitos do passado, mas também de nossas conquistas acumuladas no decorrer da nossa trajetória e caminhada por aqui. E assim sendo, o conceito de trabalho está atrelado e faz com que possamos entender o próprio conceito da lei do trabalho. Lei, de uma maneira superficial ou bastante breve, é uma norma ou um conjunto de normas às quais todos nós estamos submetidos e tem o objetivo de regular a nossa vida e regular o nosso convívio em sociedade, garantindo os nossos direitos, estabelecendo nossos deveres em relação aos outros, em relação ao Estado, enfim, lei. Entretanto, nem sempre nós respeitamos as leis humanas. E não respeitando, estamos sujeitos às possíveis penalidades que delas podem advir. É claro que possíveis brechas também podem fazer com que nós consigamos escapar da aplicação destas leis. A própria perspicácia humana na utilização destas brechas, assim também, pode nos garantir das leis humanas. Mas das leis divinas, isso não ocorrerá. E o trabalho, como já falamos, por ser efetivamente uma lei divina, dele também não iremos escapar em nossa caminhada, em nossa vida. Podemos então perceber a atuação dessa lei observando, como já dissemos, toda a história da civilização, a evolução ao longo dos tempos, os avanços que, mais recentemente, inclusive, destaca-se, se refletem. O trabalho que hoje é realizado, amanhã beneficiará gerações na tecnologia, na saúde, nos avanços da informática, enfim, a consequência positiva de tudo que hoje representa também o trabalho. Allan Kardec, na questão 674, deste mesmo capítulo da Lei do Trabalho, nos ajuda a entendê-lo como a lei natural, quando questiona a necessidade do trabalho. É uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar, continuam os espíritos, porque aumenta as suas necessidades. Obriga o homem a trabalhar mais, melhor dizendo, porque aumenta as suas necessidades.
Percebamos a profundidade e a capacidade de síntese em uma curta resposta trazida pelos benfeitores espirituais, nesse amplo conceito. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades. Ou seja, o desenvolvimento nos traz necessidades. E é algo que se retroalimenta. As nossas necessidades também trazem desenvolvimento. E as conquistas dessas necessidades farão com que avanços possam surgir no decorrer da história. O carro, por exemplo, que era apenas no seu surgimento um meio de locomoção, mais tarde o homem então descobriu que poderia criar um sistema de som e, além de ser um meio de locomoção, poderíamos ouvir notícias, músicas, enquanto estávamos nos locomovendo. Mais adiante, então, descobriu-se que poderia climatizar o ar dentro daquele automóvel, andar, ouvir música e ainda ter um ambiente climatizado. Hoje temos GPS, temos satélites nos guiando em ambientes e locais dos quais desconhecemos. A evolução gerada pela necessidade. Percebamos a profundidade da resposta em 1857, no Livro dos Espíritos. E na questão 674, que abre, inclusive, o capítulo da Lei do Trabalho, ele também nos ajuda a entender isso, como já citamos, a questão do avanço dessa lei natural. Percebamos, então, que todo o contexto se entrelaça na direção desse entendimento. Os benfeitores espirituais foram bastante claros ao afirmar que o trabalho é uma lei natural. Hoje nos vemos, portanto, cercados de diversos serviços, inúmeros. Educação, tecnologia, ciência, o homem busca naturalmente essas conquistas. E ao buscá-la, evidentemente, alcança essa evolução. O autor Rodolfo Caligares, ele traz no livro As Leis Morais um conceito bastante interessante a respeito. Quando diz que o trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal, torna a pessoa respeitada na comunidade que convive. E, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Dignidade, respeito e segurança. O que nos faz lembrar o famoso ditado popular: o trabalho enobrece o homem. Entretanto, nos surge, meus amigos, uma pergunta. Por que, então, ainda vivemos de forma tão diversa? E nem todos têm acesso a essas conquistas do trabalho humano. O homem, enquanto busca o progresso, ainda que seja o progresso material, ele colabora, como já dissemos, para o desenvolvimento do planeta. Porém, essa colaboração ele o faz nem sempre com a devida clareza do objetivo maior, que é o que Emmanuel traz no livro Fonte Viva, o objetivo maior. Porque a conquista do intelecto nem sempre descortina-nos o avanço ou as conquistas morais. Não caminham necessariamente na mesma proporção. Por isso que, entre outros aspectos, nós ainda assistimos tantas diferenças, tantas divergências, tantos impactos nessa questão. Tantas diferenças. Porque, infelizmente, o homem e nós, aí inseridos, não caminhamos no mesmo patamar do avanço intelectual com o avanço moral. As conquistas morais, para serem alcançadas, meus amigos, demandam esforço, demandam trabalho. Portanto, um trabalho além do simples exercício da atividade material. O homem, para alcançar a conquista moral, todos nós, devemos ultrapassar a atividade puramente intelectual. Impõe o reconhecimento de nós mesmos, das nossas potencialidades, das nossas dificuldades também, da vontade de nos modificarmos. Entretanto, alcançarmos essas conclusões nos impõe amadurecimento, autoconhecimento, vontade de renovação. É necessário o trabalho interior, voltado para o nosso progresso, e não o trabalho
somente exterior. Enquanto trabalharmos interiormente nessa nossa melhora íntima, na tão falada reforma íntima, externaremos as mudanças destas condições que estamos buscando. Mudando-nos, contribuiremos para a mudança externa. A começar, principalmente, pela família. Pela mudança debaixo do nosso próprio teto. Porque não adianta nada estarmos lá fora realizando essa ou aquela tarefa, mas dentro do lar não exercitamos nem exercemos tudo aquilo que buscamos aprender. Nesse sentido, a questão 675 do Livro dos Espíritos nos apresenta a resposta desses aspectos que estamos refletindo. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? É a pergunta. Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação é trabalho útil. Portanto, não somente o trabalho material, físico, é aquele único valorizado ou importante ou necessário. O trabalho da construção íntima, da melhora da nossa alma, o trabalho espiritual, é também necessário. Dessa forma, tão importante quanto buscar o necessário para sobreviver, é também a transformação do nosso espírito, que demanda vontade, como dissemos, demanda consciência, ação, dedicação, superação das dificuldades e dos desafios naturais dessa caminhada. O trabalho nos permite desenvolver a nossa inteligência, que é um atributo do espírito. E ao desenvolver a inteligência, alcançamos novas possibilidades de visão do mundo. Toda tarefa, meus amigos, nos permite lapidar alguma coisa. E devemos valorizar, como também é citado no livro Fonte Viva, neste capítulo, valorizar toda e qualquer tarefa, independente da sua natureza. A vida, meus amigos, nos oferece os recursos necessários para a nossa evolução, também através do trabalho. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, se refere ao trabalho ao lado da oração como sendo o mais eficiente antídoto contra o mal, nos diz Joana, porque conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as suas imperfeições. Disciplina a sua vontade. E é por propiciar valores incalculáveis ao espírito, como nos disse Joana, que o trabalho se torna um meio para o nosso aperfeiçoamento, seja material ou seja intelectual. Na questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Os espíritos respondem, por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É o meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, continuam eles, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. O repouso também é considerado e tratado como lei natural, como lei divina, porque é uma oportunidade de restabelecer as nossas forças e reequilibrar o nosso espírito. Lá na questão 682 do Livro dos Espíritos, neste mesmo capítulo, nos é dito, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Lembremos, meus irmãos, da preciosa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando fala cuidar do corpo e do espírito. Do mesmo modo, portanto, com que o corpo precisa ser bem cuidado para que ele se preste como instrumento útil a esta missão que aqui viemos realizar, o nosso aprendizado e crescimento também é importante. Portanto, não descuidemos do espírito. Atitudes, por exemplo, de lazer, como momentos de repouso, uma boa leitura, um bom filme, um espetáculo teatral, uma boa música, uma prática esportiva, uma ação social, são oportunidades de cuidarmos do nosso espírito. E também confirmam a necessidade do próprio trabalho,
Porque para que muitas dessas ações sejam realizadas, é necessário que exista o trabalho. Também o repouso na velhice, após anos de trabalho, é justo, como dizem os espíritos. Quando asseveram que os mais fortes devem trabalhar pelos mais fracos, seja na família ou seja na sociedade. Ratificando o avanço do texto do Livro dos Espíritos, já naquela época, direcionando já para garantias trabalhistas e até previdenciárias, na questão 685 é perguntado: tem o homem o direito de repousar na velhice? E eles respondem: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. A pergunta tem um complemento. Mas o que há de fazer o velho, que precisa trabalhar para viver e não pode? Os espíritos respondem a Kardec: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este, o fraco, família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Portanto, percebamos o avanço do texto. Assim, meus amigos, como o trabalho é imprescindível, o repouso também o é. São leis da natureza. Hoje, mais do que nunca, é muito importante conciliarmos tais realidades, porque a vida com a qual nos encontramos hoje está mergulhada em muitos momentos de estresse, de uma agitação contínua, um desgaste energético, tanto mental quanto físico, com o qual todos nós passamos, um gasto excessivo, muitas vezes, de energia nesse corre-corre da nossa vida. Portanto, o lazer não significa falta de atividade, mas sim uma mudança de atitude física, emocional, intelectual. O lazer é necessário para facilitar o relaxamento das nossas tensões, o repouso necessário, como diz os Espíritos, para o refazimento espiritual. E a melhor realização também do próprio trabalho. Temos, portanto, em tudo na vida o desafio de conhecermos a nós mesmos, colocar nosso esforço no trabalho digno, edificante, em prol do próximo, do semelhante, de nós também. Utilizar de todos os recursos que nós possuímos com essa finalidade. Não nos esqueçamos. Deus nos ajuda na medida em que nos esforçamos na busca do que precisamos. Tudo, meus amigos, concorrerá em nosso favor se trabalharmos com afinco, com humildade, com dedicação, com esforço, com disciplina, com fé, com confiança. Não há milagres. As grandes obras, as grandes vitórias, as grandes conquistas são fruto do trabalho e do esforço digno, nobre, honesto e íntimo. Sigamos, portanto, os conselhos de Casimiro Cunha em Cartas do Alto por Chico Xavier, quando nos disse: seja onde for, não te esqueças. Nos desacertos da terra, a bondade sempre ganha, a prudência nunca erra. Doutrina, aviso e conselho, dentro de casa ou no templo, só valem quando mantidos no clima do bom exemplo. Trabalha, vigia, olha o mar do imenso mundo. Quem não aprende a nadar, acaba descendo ao fundo. Ajudar é um dom de todos, que a tantos a vida consente. Mas prosseguir ajudando é trabalho de pouca gente. Muito luxo, muita festa, muito aplauso, muito vinho, são nevoeiros dourados para ensombrar o caminho. Recorre em tudo à bondade, que adore, ilumine e abrande. Quando o cântaro é vazio, o barulho é muito grande. Garantindo a própria paz, levanta-te, serve e escuta. A luta pede vitória e a vitória pede luta. Se aspiras a triunfar, maneja as armas do amor. Jesus, cansado e vencido, foi o grande vencedor. Muita paz, meus irmãos. Uma boa noite.